A gente vai agora aprender como é que a gente produz um texto. A gente precisa seguir alguns passos para fazer um texto bacana, um texto que qualquer pessoa que lê vai amar ler. A tia vai dar algumas dicas para vocês agora, então prestem atenção. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que para produzir um texto, a gente não pode fazer um monte de palavras sem sentido, sair escrevendo aí sem saber o que está escrevendo, não. E também não vai escrever um emaranhado de letras soltas. Tem que ser bem organizado. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente primeiro precisa pensar nas ideias. O que a gente vai escrever, tá bom? Organizar um rascunho. E como é que a gente vai organizar? Bom, a gente faz um esquema. A gente fica pensando nas coisas que a gente vai colocar no texto. Por exemplo, a gente precisa pensar em quem é o personagem. Quem são os personagens? Tem um personagem apenas ou tem mais personagens? E a gente precisa, depois disso, saber onde acontece a história. É numa casa, numa escola, no parque, na praia, num quintal de uma casa, numa floresta. Bom, tem uma variedade de lugares. A gente precisa saber onde é o lugar. Além disso, a gente precisa saber quando aconteceu a história. Será que foi no ano passado? Semana passada? Ontem? Foi numa manhã? Numa tarde? Numa noite? Precisamos pensar nesse tempo. Além disso, é importante pensar o que foi que aconteceu nessa história. Como foi que desenrolou? O que foi que teve nessa história de acontecimentos? Além disso, a gente precisa também falar um pouquinho sobre as características dos personagens. Como é que eles são? Será que eles são simpáticos? Será que eles são brutos, bravos ou alegres, satisfeitos, felizes, legais? A gente também precisa pensar nisso. E outra coisa que é importante pensar é como a história terminou, porque ela precisa ter todos esses caminhos. Bom, além disso, é importante também a gente lembrar dos sinais de pontuação. Não existe texto que não tem um sinal de pontuação. Tá errado. Então, a gente vai lembrar de alguns aqui. Por exemplo, o ponto final. Para que serve o ponto final? Ele encerra uma frase. Também temos o ponto de interrogação. E o ponto de interrogação serve para quê, hein? Ele é usado para perguntas, dúvidas, e temos também o ponto de exclamação. E ele é usado quando a gente quer mostrar emoção, seja lá ela qual for. É alegria, susto, raiva, tristeza, desespero, ou quando você está admirado com alguma coisa, certo? Também usamos a vírgula. Ela é usada para separar elementos de uma frase. Vamos supor, você vai ao supermercado e diz que comprou arroz, feijão, carne, manteiga. E você vai colocando vírgula depois dessas palavrinhas para separar os elementos. Também nós temos os dois pontos. Eles são usados para iniciar uma fala. Quando eu coloco os dois pontos numa linha, eu estou dizendo para a pessoa que está lendo que alguém vai falar. E aí logo depois, embaixo, eu inicio a frase com um travessão. E o travessão é o que vai iniciar a fala do personagem. Também tem as reticências, que são esses três pontinhos, que dá a ideia de que a pessoa ainda tinha muita coisa para falar e não falou. Então agora que a gente aprendeu algumas dessas dicas, é importante também a gente seguir alguns caminhos. Por exemplo, para o texto caminhar bem, ele precisa seguir três coisas importantes. Olha, ele precisa ter um começo, é onde eu vou contar quem são os personagens, onde está acontecendo a história, quando foi. E aí eu posso usar essas palavras aqui para iniciar o meu texto. Lembrando sempre, crianças, que para iniciar eu dou 2 dedinhos de espaço depois da margem para iniciar o parágrafo. E eu escrevo ele com a letra maiúscula, a primeira letra, tá? Depois disso, eu vou para o segundo passo, que é o desenvolvimento. O meio da história.
foi que aconteceu depois que ela começou? Então eu vou contar um pouquinho. E daí eu vou precisar encerrar o meu texto. Eu vou ter que dar um final para ele. Como foi que o meu texto terminou? Então eu posso usar essas palavras para encerrar a história, para contar como ela findou. Então, esses são os passos, tá bom, crianças? Ah, um outro detalhe importante. Para a gente fazer um texto mais bonito ainda, a letra tem que ser legível, muito caprichosa, porque aí a gente vai amar ler o texto da pessoa. Então, crianças, quanto mais a gente lê, mais ideias vão fluir na mente, vão aparecer quando a gente for produzir um texto. Então, vamos ver como produzir esse texto?